paz do Senhor, minha gente, abençoado dia para vocês, né, na presença do Senhor Jesus. Ao iniciar esse vídeo, né, mais uma palavra, mais uma reflexão para as nossas vidas, a pergunta é: quanto tempo faz que você não vai à casa de Deus, ao templo do Senhor, à casa de oração, buscar ao Senhor, ter um momento de comunhão com seus irmãos, adorá-lo junto com seus irmãos, né? Orar, buscar do Senhor. A pergunta é essa para a nossa reflexão: quanto tempo faz que vocês não fazem isso? Amém? E a palavra de hoje fica em Lucas 24, versículos 52 e 53. Versículos 52 e 53. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã: Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Essa passagem, ela fala, né, de quando Jesus subiu aos céus, né, voltou para os céus, e ali fala dos discípulos, né, que estavam ali, e viu o Senhor subindo aos céus, né, Jesus voltando para o Pai, que é no versículo 50, que diz assim: Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E o 51 diz assim: E aconteceu que enquanto o abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Aí eles ficaram, né, adorando e voltando, né, com grandes júbilos para Jerusalém, com tudo aquilo que eles tinham visto, né? A ressurreição, Jesus ressuscitado, né? Esse capítulo 24, ele fala, né, da ressurreição de Cristo, o aparecimento de Jesus aos discípulos, né? Quando Jesus apareceu para eles, explica as escrituras. Então, assim, esse capítulo 24, né, fala sobre isso, de Lucas, a ressurreição de Cristo. Então, Jesus, ele apareceu para eles, né? E o último capítulo fala sobre a ascensão de Jesus, né? Quando Jesus subiu aos céus e foi ficar à direita do Pai, né? Mas aqui, o Senhor falou comigo no meu coração hoje, né? Jesus o abençoou, né? Foi subindo ao céu e derramando as bênçãos dele sobre seus discípulos. Jesus, ele tem nos abençoado, né? Todos os dias. As bênçãos do Senhor têm nos acompanhado todos os dias das nossas vidas. Então, mas o ponto-chave aqui desses dois versículos que o Senhor quer falar conosco neste dia é o 52 e o 53. Que diz: Então eles, adorando ao Senhor, voltaram para Jerusalém, tomados de grandes júbilos, de grande alegria, né, de tudo aquilo que eles viram. Jesus ressuscitado, né? Jesus subindo aos céus, todos os ensinamentos que Jesus deixou para eles antes de subir. Então, assim, estavam maravilhados, né? Estavam maravilhados. E você tem se maravilhado? Você tem visto tudo o que Deus tem feito? Você tem visto as coisas que tem sido feito na sua vida através de Cristo? Você tem visto, né, a obra de Cristo na sua vida? Você tem despertado para ver, para ter entendimento de tudo aquilo que Ele tem feito? E tem o adorado e se alegrado com a presença de Cristo, com tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida? Ou você tem deixado passar como se fosse algo normal, algo que é normal, né? Como muitos têm feito.
E o 53 diz: e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lembra da primeira pergunta do início que eu fiz? Quanto tempo você não vai ao templo para louvar o Senhor? Muitos dizem que não precisa ir ao templo, né? Engana-se. Mentira de Satanás. É uma mentira de Satanás. Para que as pessoas deixem de ir ao templo adorar o Senhor. A palavra de Deus, ela fala que nós temos que viver em comunhão uns com os outros. Que nós precisamos uns dos outros. Nós temos que ter esse momento de comunhão. Então, Jesus, ele estava lá, sempre estava no templo, os discípulos estavam no templo, adorando ao Senhor. E Jesus, ele veio para isso, né? Para que nós tivéssemos livre acesso a Cristo em nossas casas, onde nós estivéssemos, e que nós pudéssemos ir ao templo, adorar o Senhor, falar com o Senhor, adorar, né? O véu foi rasgado. E hoje nós temos esse livre acesso. E muitos não têm dado atenção, não têm aproveitado esse acesso que tem, que Jesus nos deu, através da sua morte, naquela cruz do Calvário, para que nossos pecados fossem perdoados e que nossa amizade com o Senhor fosse, vamos dizer que renovada, né? Vamos dizer que uma amizade que estava ali afastada, se voltasse de novo, né? A se falar. Então, ele deu esse livre acesso e nós não temos, né, dado atenção. E Cristo, ele veio para isso, né? Perdoar os nossos pecados. Cristo é a cabeça, nós somos a igreja, né? O corpo de Cristo. Nós precisamos um do outro. Né? Precisamos um do outro. Então, precisamos estar juntos, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, como servos de Deus em comunhão. Muitos colocam inúmeros empecilhos. E um deles é que foram machucados na igreja. Será que se você for machucado por alguém no seu trabalho, você vai pedir demissão e sair do trabalho? Da sua faculdade, da sua escola, você vai trancar a faculdade e sair da faculdade e deixar o seu curso, o seu sonho? E por que as pessoas se afastam de Jesus, da casa de Deus, dizendo que porque foi machucado por alguém, ou por um pastor, ou por uma liderança, ou por um irmão? Isso são só desculpas de quem não está firmado em Cristo Jesus de verdade. E se tiver, não sai da presença de Deus. Desculpa para não estar indo tirar um momento para estar ali com o Senhor, na casa do Senhor. E são colocadas inúmeras desculpas, muitas e muitas desculpas. E será que temos agradecido a Jesus pelo que Ele fez por nós? Para a nossa reflexão nesta manhã, né? Neste dia ou à noite, depende de quando você vai ver esse vídeo. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Estamos buscando as outras coisas, esquecendo do reino dos céus. E estamos esquecendo que dentro, né, das igrejas, as pessoas que estão ali são seres humanos falhos, igual a mim e a você. Carentes de misericórdia, de graça, de perdão do Senhor. Então, que nós vamos parar de estar dando desculpas, né, para servir a Deus, para estar na sua casa, para estar indo cultuar o Senhor, por coisas vãs, coisas que não acrescentam a nossa vida. Será que nós não podemos fazer esse sacrifício de ir a um culto aí à igreja? Sendo que Jesus fez um sacrifício maior que já foi feito
por nós. É para nós repensarmos, né? Amém? Essa é a palavra de hoje, nesta manhã, né? Que paramos de olhar. A palavra de Deus diz: não olhe para um lado, nem para um lado, nem para o outro. Nem para a esquerda, nem para a direita. Nem para a direita, nem para trás. Somente para o alvo. Quando as pessoas olham para a direita, para a esquerda, se perdem no meio do caminho. E aí começa o inimigo a lançar sobre as nossas mentes, as nossas vidas. E ali dentro da igreja existem pessoas ruins, né? Pessoas falsas, pessoas. A palavra de Deus diz que está junto o joio e o trigo. E só ele pode arrancar. Né? Então, assim, todos nós somos falhos, todos nós somos carentes, né, da graça e das misericórdias do Senhor. E se você se firmar em Cristo, nada disso vai te tirar da presença de Deus. Amém? Deus abençoe vocês grandemente e a paz do Senhor Jesus.